Aluninhos, o conceito de massa atômica de elemento é super importante. Eu vou te dar duas ideias e depois vou te dar um exemplo super importante para você entender como se relaciona a massa atômica do elemento e a tabela periódica. Vamos lá? Os elementos na tabela periódica são colocados em ordem crescente de número atômico, tudo bem? O número atômico é um número super importante. É o número atômico que identifica o elemento químico. E na tabela periódica, como eu te disse, eles estão colocados em ordem crescente de número atômico. Olha o título da aula. Massa atômica de elemento com vários isótopos. Isótopos são átomos que têm mesmo número de prótons e que pertencem ao mesmo elemento químico. Vamos ajudar você? Eu chamei de exemplos. Número 1, vamos pegar como exemplo o elemento cloro. Tudo bem? Vamos lá. Cloro 1735. O 17 é o número atômico. O 17 é o número de prótons. É o número que identifica o átomo de cloro. O 35 é o número de massa. É um número inteiro e corresponde à soma de prótons mais nêutrons. Combinado? Eu tenho um outro átomo de cloro. Cloro 1737. O 17 novamente é o número atômico, o 37 é o número de massa. Átomos diferentes que possuem o mesmo número de prótons, esses átomos são chamados de isótopos. O elemento cloro é um conjunto de dois isótopos. Quer dizer que na natureza existem dois átomos de cloro diferentes, mas que têm algo em comum. Eles possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Tudo bem? Maravilha. Vou te ajudar. A massa atômica do isótopo 35 é aproximadamente 35U. O número de massa de um átomo e a sua massa atômica é sempre aproximadamente igual. Se você perguntar para mim se a massa atômica do átomo de cloro 35 é exatamente 35 unidades, eu vou responder para você que não. Mas para nós, a referência é o ensino médio. Não é exatamente 35U, mas é aproximadamente 35U. Então, para efeito de Enem, o número de massa de um átomo e a sua massa atômica é sempre aproximadamente igual. Maravilha. Novamente, a massa atômica do átomo de cloro 37 é aproximadamente 37U. Sassá, deixa eu ver se eu entendi. Está dizendo para mim que na natureza existem dois tipos de átomos de cloro diferentes. Sim, esses átomos são chamados isótopos porque eles possuem o mesmo número de prótons. Cada isótopo tem uma massa e a massa de cada isótopo é aproximadamente igual ao seu número de massa. É isso aí. Na natureza, vou te dar uma informação. 75% dos átomos de cloro são átomos de cloro que têm massa aproximadamente 35U. E 25% são átomos de cloro que têm massa aproximadamente 37U. A IUPAC, que é o órgão que regulamenta a química, tomou uma decisão. Quando o elemento é formado por um conjunto de isótopos, na tabela periódica se definiu colocar a média ponderada dos isótopos. E essa média ponderada dos isótopos tem nome. É a massa atômica do elemento. Você vai me ajudar a achar. Vamos achar a massa atômica do elemento.
E como eu acabei de falar para você, a massa atômica do elemento é a média ponderada dos isótopos. Para eu chegar nessa média, eu preciso de duas informações. Eu preciso do percentual de existência do isótopo, isso o examinador me conta. Olha aqui, 75%. E eu preciso do outro percentual, que o examinador também me deu, 25%. E além disso, eu preciso da massa de cada átomo isolado. Feito isso, a gente vai achar a massa atômica do elemento. A massa atômica do elemento é a massa do primeiro isótopo vezes o seu percentual de abundância, mais, é uma média, a massa do segundo isótopo vezes o seu percentual de abundância. Não sei se você percebeu, o seu professor está levando em consideração duas coisas. A massa do isótopo e o quanto o isótopo existe na natureza em relação à amostra inteira. Como nós estamos falando de uma média ponderada, como esse contribui com 75% e esse contribui com 25%, vamos somar tudo e vamos dividir por 100. Você super espertinho, espertinha, já imagina o quê? Que essa média que eu vou achar tem que estar mais próxima de 35, porque o isótopo 35 aparece na natureza em quantidade maior. Se eu fizer essa conta, a massa atômica, que o seu professor aqui vai colocar como média, afinal de contas a massa atômica do elemento é a média, essa massa atômica, ela vale 35,5 unidades. O que eu preciso que você entenda? Na natureza, existe um átomo de cloro que tem a massa 35,5? Não, isso é a média ponderada dos isótopos. Por que isso para mim é importante? Porque quando você vai fazer cálculo estequiométrico com o cloro, a massa que você usa é a média ponderada. Eu tenho certeza que você já fez problemas de estequiometria. E nesses problemas de estequiometria, em que você precisou se utilizar do cloro, a massa que você usou do cloro é o 35,5. Como nós estamos falando em massa atômica, 35,5 U. Combinado? O que eu fiz? Te dei a mistura dos isótopos, concorda? Te dei o percentual dos isótopos, concorda? Você, bom aluno, boa aluna, sabia que a massa atômica do elemento é a média ponderada, com a massa de cada isótopo e com o percentual de cada isótopo, você foi capaz de achar a média ponderada. O que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro e vou te dar um segundo exemplo. Aí nesse segundo exemplo, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa, só que aí eu vou encontrar os percentuais. Me dá só um minutinho. Aluninhos, vamos ao nosso segundo exemplo. Olha o que eu fiz. Eu tenho dois isótopos do boro. Um que tem número de massa 10, um que tem número de massa 11. O que eu fiz? A massa atômica média vale 10,8 unidades. Lembra? Quando o elemento é formado por vários isótopos, a massa atômica do elemento é uma média ponderada, e é aquilo que eu vejo na tabela periódica. Então, na tabela periódica, o boro que eu vejo tem massa atômica 10,8 unidades. Tudo bem? Lembra que a gente combinou no início do vídeo? A massa atômica do átomo, do isótopo, é aproximadamente o seu número de massa. O número de massa vale 10, a massa atômica desse isótopo vale aproximadamente 10. O número de massa vale 11, a massa atômica desse isótopo vale aproximadamente 11. Tudo bem? O que eu preciso aqui?
Eu quero descobrir, com a média, quanto eu tenho de cada isótopo. No outro exercício, o que a gente fez? Eu te dei a mistura de isótopos. Eu te dei o percentual de cada isótopo. A gente sabia a massa de cada isótopo. E a gente foi capaz de achar a média ponderada, que é a massa atômica do elemento. Agora, eu vou fazer o oposto. Com a média conhecida e com a mistura, eu vou descobrir o percentual de cada um deles. Combinado? Agora eu preciso de você. Como eu tenho duas incógnitas, eu necessariamente vou precisar de duas equações. X mais Y vale 100. Você concorda? Porque a soma dos dois percentuais tem que totalizar 100%. Essa é a nossa equação número 1. De cara, meu anjinho, vamos isolar o x? Vamos dizer que o x é 100 menos y. Você concorda comigo que eu preciso de mais uma equação para que eu possa achar o y em função do x ou achar o x em função do y? Tudo bem? Vamos lá? Vamos à nossa segunda equação? Agora você vai usar a informação que eu te dei no exemplo anterior. A massa atômica do elemento é uma média ponderada. Eu preciso da massa do isótopo e do seu percentual de abundância. Combinado? Massa atômica 10, 10x. Massa atômica 11, 11y. Tudo bem que o x é porcentagem e o y também é porcentagem, então vamos dividir tudo por 100. E a média nós conhecemos, ela vale 10,8. Agora, meu anjinho, eu vou juntar essas duas ideias, tudo bem? Lembra? Esse 100 está dividindo, vai passar para cá multiplicando, e no lugar do x, o que seu professor vai escrever? 100 menos y. Vamos lá? Vamos fazer isso? 10, combinado? Que multiplica 100 menos y, tudo bem? Mais 11y, tudo bem? O 100 vai passar para cá multiplicando, e tudo isso vale 1080. Lembra que aqui a gente aplica aquela propriedade que você chama de distributiva? Então, 1000 menos 10y mais 11y é igual a 1080. Tudo bem? Primeiro deixa eu ficar na sua frente antes de eu finalizar o cálculo. Você é super espertinho, super espertinha, você está super focado na aula. Veja se você concorda comigo. Se eu tenho um isótopo de massa 10 e tenho um isótopo de massa 11 e a média vale 10,8, você já consegue imaginar que o isótopo de massa 11 é mais abundante. Porque se a massa atômica do elemento é a média ponderada e o resultado dessa média está valendo 10,8, significa dizer que eu já imagino que o y tem que ser maior do que o x. Não posso esquecer. Isso te ajuda muito quando a questão é teste, para você ter noção se o que você está achando está fazendo sentido químico e, nesse caso, matemático também. Daqui você vai ficar que y vale 80%, concorda? Aqui vai sobrar um y, tudo bem?
Esse mocinho vai passar para cá, vai ficar menos 1.000, 1.080 menos 1.000, 80, o y vale 80%. Como a soma dos dois percentuais tem que ser 100, o x deu 20%. Combinado? O que você percebeu, então? Que eu tenho a mistura de isótopos. Se eu conheço os percentuais e a massa de cada isótopo, eu sou capaz de achar a média. Tudo bem? Se eu conheço a mistura, conheço a média, conheço a massa de cada isótopo, eu sou capaz de achar os percentuais. Tudo bem? Novamente eu vou apagar o quadro e vou te dar uma última dica, mas agora não com conta. Eu vou escolher um elemento da tabela periódica super especial e vou te dar uns nomes que eu quero que você guarde. Aluninhos, para a gente fechar essa aula de massa atômica, olha que legal que eu vou fazer. Eu escolhi um elemento super especial que é o hidrogênio. Lembra? Na tabela periódica, os elementos estão colocados em ordem crescente de número atômico. Tudo bem? Preciso que você guarde o que eu vou falar agora. O hidrogênio pode ser 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. Vamos lembrar? Número atômico, número de massa. Número atômico, número de massa. Número atômico, número de massa. Átomos diferentes que têm mesmo número atômico são átomos que são isótopos. São átomos diferentes, mas pertencem ao mesmo elemento. Agora eu vou falar bem devagar, porque eu preciso que você saiba. Átomos isótopos têm propriedades químicas iguais, porque possuem o mesmo número atômico, e as propriedades químicas dependem do número atômico. Tudo bem? Vou repetir. Átomos isótopos têm propriedades químicas iguais, porque as propriedades químicas dependem do número atômico, e átomos isótopos possuem o mesmo número atômico. Combinado? Agora calma. Lembra que a gente combinou que o 1, o 2 e o 3 chama número de massa? Lembra que a gente combinou que a massa atômica do átomo é aproximadamente o número de massa? Tudo bem até aí? Agora eu quero que você preste de novo atenção no que eu vou falar. Átomos isótopos têm propriedades químicas iguais, porque as propriedades químicas dependem do número atômico. Mas átomos isótopos têm propriedades físicas diferentes, porque as propriedades físicas dependem da massa. Vou escolher 3 propriedades físicas importantes. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Combinado? Vamos fechar? Átomos isótopos têm propriedades químicas iguais, porque as propriedades químicas dependem do número atômico. Propriedades físicas diferentes, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, porque as propriedades físicas dependem da massa. Além disso, o elemento hidrogênio tem uma particularidade super especial. Primeiro, vamos colocar aqui os percentuais que eu tenho de cada um dos isótopos. 99,985%, 0,015% e 10 a menos 7%. Sabe o que significa isso, meu anjinho? Que a massa atômica média que nós combinamos, que é a média ponderada, qual é a continha que a gente teria que fazer mesmo, a rigor? 1 vezes 99,985%, mais 2 vezes 0,015%, mais 3 vezes 10 a menos 7%, somar tudo e dividir por 100, e se eu fizer essa conta,
esse isótopo é tão abundante, tão abundante, tão abundante, que quando você fez cálculo estequiométrico com hidrogênio, a gente aproximou a massa atômica do elemento para 1. Tudo bem? E para a gente fechar, o elemento hidrogênio é o único que os isótopos têm nomes. Eu gostaria que você guardasse os nomes. Vou até escrever colorido. O hidrogênio 1 chama prótio. Combinado? O hidrogênio 2 chama deutério. Combinado? Eu tenho certeza que alguma vez na vida você ouviu falar o nome água deuterada. Água deuterada, lembra? Água H2O, significa dizer que os isótopos do hidrogênio são deutério. Essa água deuterada, daqui a pouquinho eu vou chamar de água pesada. E o hidrogênio 3 se chama trítio. Você reparou? A maioria dos elementos na tabela periódica são formados por vários isótopos. O hidrogênio também é assim. A massa atômica do elemento é sempre a média ponderada dos isótopos. No caso do hidrogênio, essa média é praticamente 1, porque o isótopo 1 é muito abundante. Mas o hidrogênio tem uma particularidade, que é o fato que os isótopos apresentam nomes, e esses nomes, a esses nomes, são feitos referências em prova, e eu diria para você que seria super importante que você guardasse. Vamos de novo? O hidrogênio 1 chama prótio, o hidrogênio 2 deutério, o 3 trítio, e é isso que eu tinha para falar sobre massa atômica de elemento. Chance, eu estou do seu lado.